Oh, Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio, comportor, e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é quarta-feira, dia 24 de abril de 2019. Estamos com o intervalo do alimento diário com esse livro, As Aparições do Deus da Glória. Estamos na terceira semana, a gente está lendo o capítulo 5 e o capítulo 6. Senhor Jesus. Mas se você é novo por aqui, não esqueça de descer a tela e clicar no botãozinho inscrever-se para você se tornar um inscrito aqui do canal. Depois vai aparecer um sininho, você clica no sininho para você poder receber todas as notificações sempre que tiver conteúdo novo. Também não esquece de abençoar o like, abençoar o botãozinho do gostei. É importante aqui para o canal a sua bênção, você ser um com essa palavra, valorizar essa palavra, a palavra da vida da igreja, a palavra profética, unidade de direção. E também quando você deixa o like, deixa o comentário, o YouTube vai entendendo que o conteúdo é interessante e ele vai recomendando para outras pessoas. E o mais importante, que você peça ao Senhor, você ora ao Senhor, busque o Senhor para que Ele te dê espírito de sabedoria e de revelação, para você compreender aquilo que Deus quer revelar especificamente para você, Senhor Jesus. E também para que Ele te revele pessoas, para quem Ele deseja que você compartilhe essa palavra, que você compartilhe aqui os vídeos do canal. Que o Senhor Jesus Ele abençoe o seu desfrute, abençoe o desfrute da pessoa que Ele te indicar. Ó Senhor Jesus. Hoje nós vamos ler da página 73, o subtítulo A Visão da Glória do Senhor Jesus, até o final da página 77. Para ler com oração, Efésios capítulo 1, versículo 17 e 18. Senhor Jesus. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela. Você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o livro. Senhor Jesus, o subtítulo, A Visão da Glória do Senhor Jesus. Pedro, João e Tiago foram os primeiros a se depararem com a glória do Senhor no aspecto externo. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Era como se Jesus estivesse oculto em uma vestimenta, e de repente abriu o zíper daquele traje para os três. Eles viram a sua glória. Jesus não tinha uma aparência boa, conforme registra a Bíblia, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Senhor Jesus. Jesus não era uma pessoa de olhos azuis e rosto bonito, como é comum vermos nas imagens criadas pela mera imaginação humana. Jesus era como a raiz de uma terra seca. Sua aparência era de uma pessoa envelhecida precocemente, mas ele foi transfigurado diante dos 3 discípulos, e o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Um dia nós também o veremos e seremos como ele é. Nosso futuro é brilhante, mas aquele dia somente será maravilhoso, se hoje o deixarmos trabalhar com liberdade em nosso homem interior. Senhor Jesus. É muito bom ver a glória de Deus no seu aspecto exterior, mas não podemos nos esquecer que há um labor interior ocorrendo em nós, que nos fará semelhantes a Ele. Hoje, a nossa alma está sendo transformada pouco a pouco. Se você hoje permitir que Deus trabalhe em sua mente, vontade e emoção, mesmo em meio às tribulações e dificuldades, Ele irá infundir a sua vida e natureza em seu interior.
Ó Senhor Jesus. Subtítulo: O Pai da Glória. Em Efésios 1 lemos: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Deus é o Pai da glória, isto é, a fonte, a origem. Nós precisamos do pleno conhecimento do Senhor. Para isso, devemos pedir a Ele espírito de sabedoria e de revelação. Senhor Jesus. Temos uma esperança em nosso chamamento. Quando recebemos o Senhor Jesus, Ele entrou em nosso ser e essa esperança foi reavivada. Em Colossenses lemos: o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Deus deseja ardentemente revelar a riqueza da glória para você. Ele anseia enchê-lo de sua glória. Esse é o trabalhar da vida divina em nós, internamente, forjando em nós a imagem de Cristo. Por fim, teremos também a sua semelhança estampada em nós exteriormente. A salvação da nossa alma é o fim da nossa fé. Deus nos está enchendo com a sua própria glória, Senhor Jesus. A esperança do nosso chamamento é a glória. Deus quer ver a sua glória em seu povo. Cristo é o modo que Deus usa para nos levar ao centro da sua vontade eterna e encher-nos com a riqueza da sua glória. O apóstolo Paulo ainda escreveu em sua primeira carta aos Tessalonicenses: exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Deus nos chama para o seu reino e glória e nos deu uma herança, a riqueza da glória da sua herança nos santos. Essa herança é cheia de glória, Senhor Jesus. Subtítulo: Louvor da sua glória. Em Efésios ainda temos mais revelações a respeito do Deus da glória, para o louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. O versículo 6 do capítulo 1 de Efésios também me entregava muito. Eu perguntava: por que o louvor da glória da sua graça e não somente o louvor da sua graça? Nesse momento, o Espírito Santo me mostrou o versículo 12 do mesmo capítulo, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Essa revelação é tremenda e maravilhosa. A glória é um elemento ativo e não somente uma expressão e esplendor no aspecto externo, Senhor Jesus. A glória é a expressão de Deus, é o resplendor de Deus, como nós aprendemos no passado. Mas agora eu percebi que a glória trabalha ativamente em nosso homem interior. Você sabia disso? Em Colossenses lemos: sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria. A glória não é só uma luz e um resplendor. A glória de Deus tem força. Ela opera dentro de nós, Senhor Jesus. Com esse contexto a respeito da glória de Deus, compreendemos melhor o que o apóstolo Paulo escreve em Romanos, referente ao trecho: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ao criar o homem, Deus tinha uma esperança, uma expectativa, ver no homem criado a sua glória sendo trabalhada e, por fim, sendo revelada por meio desse homem. O homem é a imagem e glória de Deus, lembrando que a imagem refere-se à parte interior do homem, Senhor Jesus. Subtítulo: de glória em glória. E em Romanos lemos: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Não devemos nos desesperar com as tribulações, com os sofrimentos, pois nada se compara
com a glória que receberemos. Senhor Jesus. O apóstolo Paulo reforçou seu encargo sobre o Deus da glória nessa passagem bíblica. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Senhor Jesus. A glória é para nos transformar na própria imagem de Cristo. E Cristo hoje é o Espírito. Como vimos, a imagem é a parte interna, ou seja, refere-se à nossa alma. Deus quer colocar toda a humanidade perfeita de Jesus na nossa humanidade. Deus quer colocar a mente de Cristo em nossa mente. Deus quer colocar a emoção e vontade de Cristo em nossa emoção e vontade. Deus quer infundir a sua vida e natureza na nossa alma. Ele está enchendo a nossa alma de glória. Estamos sendo transformados de glória em glória, a própria imagem de Cristo, que é o Espírito. Jesus é o Senhor. Ó Senhor Jesus. O Senhor está nos transformando de glória em glória. Como tocou aqui, né? A glória é a expressão de Deus. Né? Não é apenas a questão do resplendor e da luz. Não é só o aspecto externo, mas também é interno. É por isso que falou essa questão de ser transformada em imagem e glória. A imagem é algo interior. E hoje nós temos recebido a glória de Deus interiormente. Né? Esse sempre foi o desejo de Deus, né? Que o homem fosse a sua glória, que o homem, né? ele levasse adiante a glória de Deus, expressasse a glória de Deus, né? Expressasse a própria pessoa de Deus, a vontade de Deus, né? O ser de Deus. Ó Senhor Jesus, acho que a gente precisa ter bem claro, né? E aqui no finalzinho terminou com um monte de Deus quer, né? Deus quer colocar toda a humanidade perfeita de Jesus na nossa humanidade. Deus quer colocar a mente de Cristo na nossa mente. Deus quer colocar a emoção e vontade de Cristo na nossa emoção e vontade. Deus quer infundir a sua vida e natureza na nossa alma. Nós já somos salvos no Espírito. Espiritualmente nós já somos filhos de Deus. Mas Ele quer completar a sua obra em nós. Ele quer que nós tenhamos o mesmo viver do Senhor. Por isso que o Senhor Ele é o nosso modelo. Senhor Jesus. Hoje Ele quer fazer de nós os Cristo Júniors. Senhor Jesus. Ele quer que nós sejamos parecidos com o Senhor. Para isso que Ele pegou toda a natureza aperfeiçoada de Jesus e colocou isso no Espírito. Hoje há um homem na glória. Tem um hino que fala, um homem na glória que é vida para mim. Então hoje o Senhor está nos instruindo, Ele está nos levando adiante com a sua própria glória, com a sua humanidade. O Senhor mesmo Ele foi aperfeiçoado por meio dos sofrimentos. Ele aprendeu obediência pelas coisas que sofreu. Por isso que Ele falou aqui para nós que a gente não deve temer os sofrimentos. Tudo isso é para infundir em nós a glória, para a gente aprender a obedecer o Senhor. Senhor Jesus, por um lado a gente sofre quando a gente erra, quando a gente passa por certas situações, quando a gente desobedece o Senhor. Mas por outro lado também há um sofrimento em nós interior, porque é uma transformação, uma mudança. A gente negar nós mesmos, a gente deixar o nosso ser diminuído, enquanto Cristo cresce em nós, não é fácil. Então, não são só sofrimentos exteriores, também é o sofrimento interior, das nossas características que precisam ser mudadas. Quando a gente vê ali a reprovação do Senhor, mesmo que exteriormente esteja tudo bem, a gente precisa ver o guiar do Senhor, a vontade do Senhor sendo feita em nós. Por isso eu tenho repetido muito isso. Não é só a gente achar que as bênçãos de Deus são só coisas exteriores, são só coisas materiais. A gente precisa perceber a bênção do Senhor no nosso viver, nas nossas atitudes, no nosso dia a dia. Senhor Jesus, essas coisas também geram em nós também um sofrimento, mas como tocou aqui, à medida que a gente vai se aproximando do Senhor, o Senhor também vai nos revelando a sua glória. Os 3 discípulos que eram mais próximos do Senhor, Pedro, Tiago e João, Senhor Jesus, foi quem o Senhor chamou à parte, e se transfigurou diante deles. O Senhor não fez isso diante de todos os discípulos, apenas aqueles mais chegados. Então por isso que hoje nós precisamos ir diante do Senhor, pedir ao Senhor espírito de sabedoria e de revelação. Nem tudo aquilo que o Senhor Ele quer revelar, Ele quer mostrar para nós, Ele vai falar para todos os filhos de Deus. Ele vai encarregar para alguns que realmente querem se achegar mais a Ele, querem se tornar mais íntimos do Senhor.
né, ali para a gente receber essa revelação, né, um peso, né, como tocou, né, algo que nos dá um peso, nos dá uma dignidade. Então o Senhor não pode falar, né, do mesmo jeito para todos os filhos de Deus, então ele tem confiado isso a alguns, né, alguns que têm suportado, né, receber essa revelação. Como eu já falei, né, às vezes tem vários canais por aí, né, várias pessoas por aí que saem falando as coisas de Deus, né, de qualquer jeito, né, sem perceber a questão do peso que esse falar tem. Né, e eu já falei isso, né, nem tudo aquilo que Deus me mostra, aquilo que Deus me fala, eu posso sair falando por aí. Eu preciso aguardar, né, em Deus, no momento certo, né, de levar essa revelação para cada pessoa, né, Senhor Jesus. Então o Senhor ele nos confia isso. Então a gente precisa ir aprendendo a maneira de desenvolver isso. Então primeiro pelas experiências. Então quando você recebe algo do Senhor, né, às vezes você precisa reter um pouco aquilo. Você não pode simplesmente sair falando, né, porque as pessoas às vezes ao receberem aquela palavra podem interpretar mal, né, podem não praticar aquilo da maneira como deve ser praticado, e aí pode causar algum dano, né, algum dano para o testemunho do Senhor. Então a gente precisa primeiro experimentar a palavra, né, assim como o Senhor fez com Abraão, né, ele foi colocando a fé de Abraão à prova, né, então ele foi colocando em teste ali, né, Abraão foi sendo reprovado até chegar um momento em que ele foi totalmente aprovado por Deus, até poder chegar no teste final da sua fé. E aí ele creu no Deus que ressuscita os mortos, né, que traz à existência as coisas que não existem, né, Senhor Jesus. Então foi todo um estágio, né, Abraão foi galgando isso, foi passando por isso hoje nós precisamos experimentar o Senhor. Por isso o Senhor não pegou a sua glória e revelou para todos os discípulos, né, ele escolheu, né, viu 3 ali, né, que estavam mais próximos dele ali, e ele pôde revelar, né, pôde de repente ali abrir o zíper, né, e mostrar ali, né, a verdadeira expressão dele mesmo. Né, ó Senhor Jesus, o Deus interior, né, que estava nele ali. Um dia nós vamos ter também essa glória exterior, né? A gente crê que no dia da volta do Senhor, o nosso corpo vai ser glorificado, né? A gente vai ter esse mesmo aspecto do Senhor. Mas hoje é apenas algo interior, né, Senhor Jesus. A gente vê, né, durante toda a história da Bíblia ali, né, como que o Senhor, né, ele atrai as pessoas pelo seu falar. Ele não tinha formosa aparência, conforme a gente viu aqui em Isaías, né? Não tinha nada que agradasse as pessoas, era como um homem aflito, mas quando ele abria a boca, né, Senhor Jesus, é isso que a gente precisa ter hoje, né, não ter coisas exteriores que atraem pessoas, mas realmente ter essa vida interior, né, esse viver interior, né, que expressa a glória de Deus. É isso que a gente deve exibir para as pessoas, assim como o próprio Paulo falou, né, que ele sempre baseava tudo ali, né, que ele mostrava para as pessoas no poder de Deus, para que as pessoas não se apoiassem em sabedoria humana, mas realmente, né, no poder de Deus, né, aquilo que estava vindo de Deus. Né, então ele mesmo poderia convencer as pessoas, né, usando de eloquência, usando da sua sabedoria. O próprio Pedro fala que Paulo escrevia umas coisas que eram difíceis de entender, né, Senhor Jesus, dada a sabedoria que Deus deu para ele, mas quando ele ia cuidar das coisas de Deus, ele ia cuidar dos irmãos, ele não exibia essa sua vontade própria, essa sua eloquência própria, né, Senhor Jesus, mas ele procurava sempre estar apoiado no Senhor, né, dependendo do Senhor. Por isso que ele pôde nos instruir tanto, né, com essa questão da glória do Senhor, né, que está mostrando um pouco aqui, né, no livro. Ó Senhor Jesus. Né, então a gente precisa ver esse aspecto do Senhor, esse aspecto interior, né, muito mais do que as coisas exteriores que o Senhor fez. Né, o Senhor andou sobre as águas, ele curou muitas pessoas, mas como Jesus era interiormente, né, Senhor Jesus, ele só revelou ali o seu verdadeiro interior para três irmãos, 3 discípulos, né, Senhor Jesus, mas todos eles já podiam entender, né, que aquilo que Jesus expressava, né, era a glória do próprio Deus, né, aquilo que Deus queria infundir em nós. Então a gente precisa estar bem atento a isso, né, o que o Senhor quer colocar em nós, né, o que a gente precisa exibir hoje, né, essa vida interior, né, essa vida que a gente precisa ir diante do Senhor, né? Um dia, né, toda essa nossa glória interior, toda essa vida interior que Deus está nos infundindo vai estar tudo pronto, e aí Ele vai poder, né, completar isso nos dando uma glória exterior. Então hoje a gente precisa buscar, né, deixar com que o Senhor trabalhe hoje, né, com toda a liberdade no nosso interior, né? Depende de cada um de nós, né, buscar o Senhor e ir diante dele, para que Ele possa revelar a sua glória em nós, né, Senhor Jesus. Né, como ele tocou, né, é muito bom a gente ver toda essa questão do aspecto exterior da glória, né, a revelação de Jesus ali, né, mas a gente não pode esquecer
que existe um labor interior ocorrendo em nós, um trabalhar de Deus em nós que está nos fazendo semelhante a Ele, né? Semelhante ao próprio Deus, semelhante a Cristo, né? Senhor Jesus. Hoje a nossa alma está sendo transformada pouco a pouco, mas se a gente permitir, né, que o Senhor faça isso, né, que Ele trabalhe, né, em todos os aspectos da nossa alma, da nossa mente, vontade e emoção, né, mesmo em meio a dificuldades, né, a gente tem que ser encorajado pelo modelo do Senhor, que mesmo diante de tantas tribulações, tantas dificuldades, Ele foi aperfeiçoado e se tornou o autor da nossa salvação. Ó Senhor Jesus, né, graças ao Senhor. Então, se a gente permitir isso, o Senhor Ele vai infundir, né, a sua vida, a sua natureza no nosso interior. Não vamos olhar para as situações exteriores, né? Mesmo que tudo pareça estar contra nós, o Senhor dentro de nós está trabalhando em nós. Por isso que a gente precisa tocar nisso, né? O Senhor, Ele é a fonte, Ele é a origem de tudo que a gente precisa. Por isso a gente não pode ser baseado nos nossos próprios desejos, nossos próprios anseios, nossa própria sabedoria, mas a gente precisa de obter o pleno conhecimento do Senhor. Isso vem por meio do Espírito, por meio do exercício do Espírito. Pois a gente tem que pedir ao Senhor, né, um espírito de sabedoria e de revelação, para que Ele possa mostrar para nós, na sua própria pessoa, para que Ele possa revelar, né, a riqueza da glória dentro de nós. Né? O Senhor Ele quer nos encher da sua glória, Ele quer trabalhar essa vida divina em nós, né, nos tornando a imagem de Cristo, né, para a gente aprender a viver por essa unção, né, por meio dessa vida divina que está em nós. Ó Senhor Jesus, né? Aí um dia a gente vai ter também essa semelhança do Senhor estampada exteriormente, mas hoje o principal é que interiormente, né, nós nos voltemos totalmente para o Senhor. Né? A salvação da nossa alma ela é o fim da nossa fé. Né? O Senhor está nos enchendo com a sua própria glória, pouco a pouco, né, para que um dia toda essa glória esteja trabalhada em todo o nosso ser interior. Né? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, por isso que eu estou tocando para nós, a gente precisa ter essa esperança, né? A esperança do nosso chamamento é a glória. O Senhor Ele quer ver a sua glória, né? A expressão da sua glória no seu povo. Né? E Cristo é o modo que Deus usa para nos levar até o centro, né? O centro da sua vontade eterna, que é nos encher com a riqueza da sua glória. E a gente não valorizar mais nada, né? A não ser essa vida interior que o Senhor está nos dando. Né? Por isso que Cristo, né, Ele estava ali, né? Ele não se importava de não ter nenhuma pedra por travesseiro, né, ali por passar por tantas privações, porque Ele sabia, ele tinha consciência da riqueza da glória interior. Nós precisamos hoje tomar consciência disso, né, e avançar, né, para a vontade do Senhor. Né, o Senhor está nos chamando para o seu reino e glória. Não é qualquer reino, não é qualquer glória. A glória desse mundo, né, a glória das pessoas é fácil de ser exibida, são coisas exteriores. Mas a de Deus, ela está dentro de nós. Por isso o Senhor falou que o reino não vem com visível aparência, porque Ele está dentro de nós. Né? Ó Senhor Jesus, né? Essa que precisa ser a nossa esperança, a riqueza da glória de Deus, né? A riqueza da glória da sua herança nos santos, né? Aquilo que Deus tem infundido Ele mesmo para dentro de nós, e nós precisamos continuar levando, trabalhando, né? Levando essa glória trabalhada em nós a outras pessoas, para que elas possam também, né, compreender. Né? Muitas das vezes o Senhor Ele fala conosco, né? A gente não compreende, fala com alguns irmãos, Ele não compreende. Então o Senhor Ele quer que a gente tenha experiência dessa glória, para que a gente possa, né, encorajar a cada um, para que a gente possa ir levando a cada um a compreender. Né? Às vezes os irmãos estão recebendo isso e falam, mas não estão compreendendo. Por isso que o Senhor Ele quer que a gente entenda isso. Né? Não é só a questão da graça, mas é o louvor da glória de sua graça. Né? Então toda a graça de Deus, tudo aquilo que Ele tem expresso para nós, que Ele tem entregue para nós, isso tem um louvor da glória. E essa glória ela expressa, né? Expressa em nós, para nós que aprendemos a esperar, né? Que aprendemos a tocar tudo em Cristo. Né? E mostra para nós que a glória é um elemento ativo. Não é só a expressão, né, o esplendor no aspecto externo, né, Senhor Jesus, mas é algo que trabalha ativamente no nosso interior. Né? Como ele tocou aqui, né? Existe uma questão da força da sua glória. A glória é algo que nos dá força também. A glória de Deus em nós ela tem uma força que é capaz de operar dentro de nós, de nos mover, de nos tirar de qualquer situação. Por isso que a gente precisa valorizar essa questão do trabalhar de Deus em nós. Né? Senhor Jesus, Deus tinha uma esperança, uma expectativa de ver, né, um homem criado, né, Senhor Jesus, né, tendo a própria glória de Deus trabalhada nele. E por fim revelando, né, o homem revelando essa glória. Né, Senhor Jesus. E hoje nós também precisamos
está bem focado nisso, né? Que nós somos a imagem e glória de Deus, né? Ou seja, no nosso interior, a imagem é algo interior e precisa ser trabalhado em nós. Então a gente não deve ficar desesperado com as situações exteriores, porque nada vai ser comparado com a glória que nós temos recebido. A questão é se nós temos, né, usado o Espírito para que o Senhor tenha colocado dia a dia, né, a cada momento, essa glória dentro de nós, né? Junto com as situações, junto com a tribulação, o Senhor tem provido, né, tem dado toda a sua provisão, né, todo o seu mantimento para nós, né, Senhor Jesus. Mas a questão é se a gente tem deixado, senão a gente vai viver só, né, em meio a situações exteriores, mas no meio disso tudo a gente precisa trabalhar no interior do Senhor, e para isso o Senhor precisa da nossa permissão, né, para a gente ser transformado de glória em glória, até a gente ser a imagem do próprio Cristo, né, que é o Espírito, né? Então, mas para nós que tudo isso é uma questão do nosso viver espiritualmente, né, que o Senhor quer trabalhar em nós, né? Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.